Senhoras e senhores, boa noite. O Observatório de Processo e o Centro Acadêmico Pedro Paulo estão honrados em receber neste auditório professores, alunos e convidados para o início das atividades do primeiro seminário de Processo Civil da UFOP. Coordenado pelo professor doutor Leonardo Silva Nunes, o primeiro seminário de Processo Civil da UFOP tem apoio da Universidade Federal de Ouro Preto, da editora Juspódio, do Grupo Editorial Nacional, Editora Forense, da Rádio Itatiaia de Ouro Preto e da FEOP, Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto. Nesta primeira noite do seminário, assistiremos a duas conferências com os temas Normas Fundamentais segundo o novo CPC e Repercussões do novo CPC para a Advocacia. Agradecemos a presença de todos os representantes da comunidade jurídica da região dos Inconfidentes, porque a sua presença e participação é essencial para o diálogo com a universidade. Senhoras e senhores, para darmos início aos trabalhos, temos o prazer em convidar para compor a mesa de honra o coordenador científico deste seminário, o professor Dr. Leonardo Silva Nunes. Doutor, mestre e graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto de Direito Processual Civil e Coletivo do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais e do Instituto de Direito Processual, e advogado. Temos a honra em convidar o conferencista deste primeiro painel, o professor Dr. Humberto Teodoro Júnior. Advogado, natural de Tuiutaba, Minas Gerais, autor de mais de 40 livros, tratando de direito material e processual, dentre eles, Curso de Direito Processual Civil, Lei de Execução Fiscal, Processo de Execução e Cumprimento de Sentença, Processo Cautelar, Direitos do Consumidor, Código de Processo Civil anotado. Autor de mais de 400 artigos doutrinários publicados em revistas jurídicas e obras coletivas na imprensa nacional e internacional. É doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Professor titular aposentado de Direito Processual Civil da Faculdade de Direito da UFMG. Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Membro da Academia Mineira de Letras Jurídicas, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, do Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. Integrou a comissão de juristas encarregados pelo Senado Federal da elaboração do anteprojeto do novo Código de Processo Civil Brasileiro. Convidamos também o debatedor desta mesa, o professor doutor Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia. Doutor, mestre, graduado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Professor adjunto do Departamento de Direito da Universidade Federal de Ouro Preto e do IBMEC-BH. Membro do Comitê de Ciências Sociais Aplicadas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFOP. Membro do Instituto de Hermenêutica Jurídica, do Instituto Brasileiro de Direito Processual e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Convidamos ainda a professora doutora Yara Antunes de Souza, chefe do Departamento de Direito da Escola. Convidamos também a excelentíssima senhora juíza de Direito da Primeira Vara Civil de Ouro Preto, Elaine de Campos Freitas. Convidamos ainda o discente Caio Vinícius Martinez, presidente do Centro Acadêmico Livre dos Estudantes de Direito da UFOP, Pedro Paulo Cristóvão dos Santos, CAPP.
Convidamos também a discente Flávia Maciel da Silva Barcelos, graduanda em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto e membro do Observatório de Processo. Senhoras e senhores, nesse momento, convidamos todos a ficarem em posição de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra o professor Dr. Leonardo Silva Nunes. Boa noite a todos. É com alegria que recebemos todos vocês nessa noite singular para o Grupo de Estudos Observatório de Processo, para o Centro Acadêmico Pedro Paulo, para o nosso Departamento de Direito da Escola de Turismo, Direito, Turismo e Museologia da UFOP.
Estamos particularmente felizes por receber diversos representantes da comunidade jurídica ouropretana e da região dos Inconfidentes. Obrigado especialmente a cada um de vocês, participantes deste momento conosco. Não só profissionais já formados, estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, muitos deles até de outros estados da federação. Nós tivemos um registro muito interessante de alunos da UFJF, da USP, da Unipac de Mariana, de Itabirito, pessoal que veio de Sete Lagoas. Enfim, realmente nós temos aqui hoje uma representatividade contundente dessa nossa diversidade de formações e de origens mesmo, o que nos deixa especialmente contentes. Então, meu agradecimento inicial a cada um de vocês participantes, porque esse diálogo com a comunidade, essa aproximação que a universidade faz com a comunidade é essencial para o desenvolvimento de toda a ciência, para o desenvolvimento da nossa própria comunidade, para o desenvolvimento da universidade. O nosso agradecimento especial e ímpar ao professor Humberto Teodoro Júnior, que gentilmente nos honra esta noite com a sua presença. Eu costumo dizer aos meus alunos já de uma década que é impossível um estudante de Direito que nunca tenha ouvido falar do Humberto, carinhosamente assim chamado por todos nós. E nessa simplicidade do professor Humberto, que nos brinda, honrando esse primeiro evento que o Observatório de Processo faz no dia do seu lançamento público na Universidade Federal de Ouro Preto. Então, professor, eu acho que dispenso maiores comentários pelo currículo, pela importância que Vossa Senhoria tem, não só para o direito no Brasil, mas sobretudo em Minas Gerais, como aquele que é o capitão aí da Escola de Processo já há muitas décadas. Então, ficamos muito felizes com a sua presença. Passo a palavra para que possamos aprender mais e mais com Vossa Senhoria. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Saúdo os professores, as autoridades, na pessoa do Dr. Leonardo, que me é muito caro, meu ex-aluno, meu companheiro de escritório, e quem está impregnando essa universidade, essa faculdade, de um ânimo especial, uma dedicação ímpar ao direito processual civil. Eu vejo isto com muita felicidade, porque fui o iniciador dele nessa seara, o professor que o acompanhou na graduação, na pós-graduação e na vida profissional iniciante. Parabéns a Ouro Preto por ter um elemento desse já dando as suas luzes para essa missão magnífica da universidade de não só formar a juventude, mas de influir na própria comunidade, colaborando com um esforço de incremento dos valores culturais, valores éticos que uma comunidade pode ter. Caríssimos alunos, é um prazer muito grande falar para a juventude, falar para aqueles com quem eu convivi durante 42 anos, lecionando Direito. É sempre isso uma fonte de rejuvenescimento para alguém que já vai ficando um pouco ultrapassado com o tempo e os anos. O tema que eu vou enfrentar é o das normas fundamentais do Código de Processo Civil novo, o Código de 2015, recém-entrado em vigor no mês de março último.
A sistematização do novo código, diversamente do que aconteceu com o anterior, apresenta uma parte geral e uma parte especial, como é da tradição alemã. O código anterior não tinha parte geral e regulava apenas as modalidades de processo. O processo de execução, o processo cautelar e o processo de conhecimento. E os procedimentos especiais num outro livro. Esse é o modelo italiano. O modelo italiano entende que, regulando o processo de conhecimento de maneira completa, que ele satisfaz a necessidade, ou supre a necessidade de uma parte geral. Porque esse regulamento do processo de conhecimento pode servir para completar o papel da parte geral. Mas não creio que essa seja a melhor opção. Nosso Código Civil de 1916, baseado no padrão alemão, o nosso Código de Processo Civil de 1939, no mesmo padrão, sempre tiveram uma parte geral que facilita ver quais são as ideias básicas do sistema, do todo, e torna mais técnico, mais sistemático a exposição e a distribuição dos temas, aqueles que são específicos na parte especial e o que é geral, que aplica a tudo, vem na parte geral. Mas uma novidade do nosso código, que foi recentemente reproduzido no Código de Portugal, o código mais novo da Europa, é não só ter uma parte geral, mas ter, dentro da parte geral, um capítulo dedicado aos fundamentos. E é isso que nós temos com o rótulo de normas fundamentais do processo civil. São 12 artigos que fazem, basicamente, a vinculação do processo com as raízes constitucionais. No Estado democrático de direito, a importância da Constituição é maior do que em qualquer outro tipo de organização do Estado. Por quê? Porque o Estado democrático de direito reafirmou ou restabeleceu o vínculo ético com os princípios. De maneira que o Estado democrático de direito, esse que nós inauguramos com a Constituição de 1988, é um Estado que volta os seus olhos, as suas preocupações, não só para o normativismo, mas para um sistema normativo que seja inspirado em valores, em princípios maiores. E esses princípios estão todos enraizados na Constituição. E dentro da Constituição, o papel reservado ao processo e ao direito processual assume proporções muito maiores do que em qualquer outro tipo de Estado de direito. Por quê? Porque o Estado democrático de direito chama para si não só a Declaração dos Direitos Fundamentais, mas assume o dever, a função perante a sociedade de implementar esses direitos fundamentais, de pô-los em execução e de cobrar o respeito a eles durante toda a vida em sociedade e durante toda a organização normativa da sociedade. De maneira que esses princípios adquirem por si só força de norma. Os princípios obrigam e podem ser aplicados independentemente da existência ou não de leis infraconstitucionais. Outro fator que leva a ferir a importância dessas normas fundamentais é que a Constituição do Estado Democrático de Direito
elenca entre os direitos fundamentais, os direitos do homem, vários que são ligados ao processo. E, portanto, ao contrário do que acontecia no passado, com a nossa experiência constitucional, que não tinha uma palavra sobre o processo civil, a não ser a distribuição dos órgãos jurisdicionais, esses códigos modernos, democráticos de direito, começam toda a estrutura a partir dos direitos fundamentais, e não mais da organização do Estado. Para dizer que, antes de ser a Constituição uma carta de defesa ou de organização do Estado, ela é uma carta de defesa, de proclamação e defesa dos direitos do homem. É uma organização estatal que tem no homem o seu centro e, portanto, começa pela enunciação dos seus propósitos, desde o preâmbulo, todos ligados ao homem, até chegar no artigo 5º, que vem e elenca quais são, para a Constituição, os direitos do homem. E, dentre esses direitos do homem, assume uma figura de destaque, o direito de acesso à justiça. E, para ter o acesso à justiça nas crises de ofensa ou de ameaça a um direito subjetivo, é preciso regular como isso se dará, esse acesso. E esse acesso só pode ser dado através do processo civil, na parte não penal. E, portanto, é preciso dizer como o processo civil cumprirá a missão, a função de propiciar o acesso à justiça a todo aquele que tem direito lesado ou ameaçado. E por isso aparecem quase uma dezena de direitos fundamentais ligados ao processo, como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, a prova legítima, e assim por diante, o juiz competente, o juiz natural. Tudo isso passa a ser direito do homem. E não é uma criação da Constituição brasileira. Foi algo que se conquistou através da história dos 2 últimos séculos, que, depois da Revolução Francesa, teve que enfrentar a dura realidade e as difíceis barreiras para criar um Estado que realmente fosse um Estado implementador dos direitos do homem. E isto fez com que o normativismo do século XIX cedesse lugar a uma forma de uma democracia mais participativa, mais direta e mais efetiva na realização desses direitos fundamentais. Então, o nosso Código Novo, o Código de Processo, de 2015, vem abrindo a parte geral com esse elenco de 12 artigos que chamam a atenção do leitor, do intérprete, do aplicador, para compreender quais são os valores e qual é a forma de ler, compreender e aplicar esse Código Novo, esse Código de Processo. A sua compreensão parte da Constituição, e dentro da Constituição parte dos direitos do homem. E qualquer dúvida que o intérprete sentir na aplicação de normas especiais ou particulares do Código, deve começar a pensar e a interpretar o dispositivo pelas raízes constitucionais, que estão muito bem elencadas nesses 12 artigos que recebem o rótulo geral de normas fundamentais do processo civil brasileiro. Então, vamos ver como isto foi feito por esses 12 artigos. Em primeiro lugar, é preciso relembrar que, a partir da Segunda Guerra Mundial, o movimento de constitucionalização adquiriu um volume muito maior do que antes. E, enquanto no século XIX, no começo do século XX, se estudava como os grandes estatutos da convivência social, o Código do Comércio, o Código Civil e o Código Penal, basicamente, e esses 3 códigos eram capazes de justificar
a existência do direito praticamente para a sociedade, o que nós assistimos depois da Segunda Guerra Mundial foi a elevação da Constituição à posição de núcleo central forte de todo o ordenamento jurídico. De maneira que tudo passou a ser lido, visto e interpretado a partir da Constituição. Essa é uma posição nova para o direito. Não que não existisse Constituição, que não existisse direito fundamental constitucional, mas que aquela hegemonia do Código Civil, aquela hegemonia do Código Comercial no comércio e do Código Penal na repressão, essa hegemonia caiu. A hegemonia hoje, a partir da Segunda Guerra Mundial, dos tratados todos dos direitos do homem, que são fontes supranacionais de reconhecimento e de exigência do respeito aos direitos do homem, tudo fez com que as constituições, as declarações dos direitos do homem passassem a ser o centro e os antigos polos apenas satélites a circular em volta da ordem constitucional. O primeiro princípio, a primeira norma fundamental vem, portanto, no artigo 1º, que chama e coloca a Constituição em primeiro lugar, quando o Código diz o processo civil brasileiro será disciplinado, orientado pela Constituição e, nos termos da Constituição, de acordo com esse Código. Em primeiro lugar vem a Constituição, os princípios constitucionais, e depois o Código, que é uma espécie de regulamento de aplicação concreta da Constituição para o fenômeno do juízo, do processo em juízo. No artigo 2º, nós vamos encontrar uma afirmação antiga, que já estava no Código, mas lá no meio do Código Velho, como uma simples norma comum de distribuição de poderes internos dentro da ordem processual. Esse dispositivo do artigo 2º diz que o processo se inicia por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial do juiz. Uma norma que, no passado, a ela não se dedicou grande preocupação. Mas no Estado democrático, essa norma singela, que conjuga o princípio dispositivo com o princípio inquisitivo, representa uma das maiores garantias do homem, que é a garantia de liberdade. Ninguém pode abrir um processo, ninguém pode impor um processo a ninguém. O processo civil só pode ser aberto pelo próprio titular do direito material em conflito. É a liberdade que está sendo garantida. A pessoa tem a liberdade de escolher como gerir as suas crises, como superá-las, que método utilizar, se o processo ou se a própria capacidade individual de composição, que pode levar, no aspecto político, a renunciar até o próprio direito em conflito. Ninguém pode impedir que uma pessoa renuncie aos benefícios, às vantagens, à força do seu próprio direito, se isso para ele é um instrumento de conforto pessoal, de manifestação de autonomia e de convivência pacífica a seu critério com a sociedade. Portanto, essa norma, em primeiro lugar, assegura a liberdade de levar ou não os seus problemas à apreciação do juiz. E se levar os problemas à apreciação do juiz, a pessoa livre que assim agiu tem também o direito reconhecido de exigir que o juiz se limite a examinar e solucionar o conflito que foi deduzido como objeto do processo. Portanto, as partes
tem, na formação do processo, a liberdade e a autonomia de abrir o processo, de definir o objeto do processo e de limitar o exercício da jurisdição. A jurisdição que está detida pelo juiz, que lhe dá o poder de levar o processo instaurado até o provimento final, não pode ultrapassar o objeto litigioso. Tem que respeitar a liberdade das partes de abrir o processo e de compor ou de definir qual vai ser o objeto desse processo sobre o qual poderá atuar o juiz. Daí em diante, feito isso, o juiz representa o Estado e atua em nome do poder soberano do Estado para que a solução final seja encontrada de acordo com os princípios constitucionais, de acordo com as normas legais e de uma maneira a representar não um conselho, não um parecer, mas uma sentença, um provimento que impõe com a autoridade do Estado a solução definitiva para o conflito. Nós veremos que todo esse sistema vem temperado para que a autoridade do órgão judicial não seja autoritária. E no artigo 3º é um complemento daquilo que nós acabamos de expor no artigo 2º. Observe que são todos eles princípios constitucionais. O do artigo 1º, a autoridade de supremacia da Constituição, o artigo 2º, a liberdade das pessoas de usar ou não usar a justiça, e, ao mesmo tempo, o poder, que não é um poder, que é uma função, poder-dever, do juiz de compor com autoridade e respeito à Constituição e às leis processuais e materiais o conflito que lhe foi deduzido. No 3º, vem dito um outro princípio que é básico também, que é um dos direitos do homem, não só pela nossa Constituição, não só pelo nosso Código de Processo, mas por todos os tratados que se seguiram à Segunda Guerra Mundial e que receberam o nome de Tratados dos Direitos do Homem. Nós tivemos o Tratado da ONU, o Tratado Europeu, e o Tratado aqui da América de Porto Rico. Todos eles são tratados dos direitos do homem. Tratados que, portanto, se aplicam com superioridade ao próprio direito local, que tem, pela adesão universal a esses tratados, o dever, e estão subjugados a essa autoridade suprema internacional, que foi a Convenção de Direitos do Homem em nível supranacional. E, portanto, em todos esses tratados, o acesso à justiça é colocado como direito do homem. Então, entre os direitos do homem, com eficácia supranacional, que começa pela liberdade, igualdade, fraternidade, nós chegamos ao acesso à justiça, também como um atributo da pessoa humana, da personalidade humana. E a nossa Constituição, em norma que é repetida pelo Código agora, é enfática em dizer que nenhuma ameaça ou lesão a direito será subtraída do Poder Judiciário, que lida ao contrário, interpretar a contrário do centro, se chega que o Poder Judiciário não pode deixar de apreciar nenhuma ameaça ou lesão a direito. O direito aqui, portanto, é aquele de oferecer, de assegurar à sociedade uma justiça permanente, geral, que ouça o ofendido, o ameaçado, na esfera jurídica, toda vez que ele se sentia nessa situação de crise de convivência jurídica em sociedade. E esses tratados
supranacionais de proteção e de garantia dos direitos do homem, eles vão fazer aquilo que a nossa Constituição fez e que o Código agora está repetindo, que é não só ter, como no passado se tinha, uma declaração simbólica de acesso à justiça, mas vão impor o dever do Estado de dar o acesso e vão definir como esse acesso se dá de uma forma justa, adequada e efetiva, através de outras garantias complementares ao acesso à justiça. Então vem lá a declaração de que o acesso à justiça será feito com garantia do devido processo legal. Que o devido processo legal tem que compreender a ampla defesa, o contraditório, e tudo isso confiado a um juiz cercado das garantias constitucionais de imparcialidade e de capacidade para ser neutro diante do conflito, de um juiz que, além de imparcial e tudo, seja um competente, juiz competente de acordo com a lei anterior que a defina, e assim a Constituição vai carreando e recobrindo o devido processo legal e o acesso à justiça dos seus predicamentos, daquilo que não pode faltar para que o acesso não se transforme, como no passado, numa simples proclamação retórica de garantia. Então, esse é o acesso à justiça que é garantido pelo artigo 3º do Código, reproduzindo o inciso 35 do artigo 5º da Constituição. No artigo 3º, cujo caput assegura o acesso pleno à justiça, nos seus parágrafos vem enunciado alguma coisa muito interessante, que são os meios alternativos de solução de conflitos. Então, nesse artigo 3º, o parágrafo 1º reconhece a presença no nosso ordenamento jurídico e a validade do juízo arbitral como uma das formas idôneas de composição de conflitos e, portanto, de prestação jurisdicional. A arbitragem, embora decorra de um contrato e se realize baseado efetivamente nesse contrato, encontra no nosso ordenamento jurídico atual um respaldo que iguala o seu provimento, a sua sentença, à sentença judicial. Nos casos de pessoas maiores e capazes que disputam direitos patrimoniais e escolhem a arbitragem como caminho para compor o conflito, se chega a um resultado, a uma sentença dada por quem não é juiz, mas que quem foi eleito como juiz pela convenção, pelas próprias partes, uma natureza, uma força em tudo equivalente à sentença judicial. Portanto, essa sentença é prestigiada pela ordem jurídica e a ela é conferida uma força executiva igual à da sentença do juiz na ordem comum do Poder Judiciário. Esse valor e esse poder dado à sentença arbitral, quando foi introduzida entre nós pela lei de arbitragem, foi questionado. Por quê? Justamente pela garantia do acesso à justiça. Se a Constituição garantia que nenhuma lesão ou ameaça podia ser subtraída do Poder Judiciário, era estranho, à primeira vista, por falta de experiência com o fenômeno, que se dissesse, numa lei ordinária, que a sentença judicial, a sentença contratual, teria a mesma força de uma sentença dada pelo Poder Judiciário. Mas o problema foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal e a pecha de inconstitucionalidade foi afastada pela Suprema Corte, que é justamente aquela que tem na nossa ordem constitucional o poder, a função de interpretar a Constituição
e de defendê-la na ordem jurídica e nos litígios que se possam travar entre os cidadãos. Pois bem, o Supremo decidiu que a lei de arbitragem e o reconhecimento pela lei de arbitragem da força de coisa julgada, dado ao laudo, à sentença arbitral, era perfeitamente compatível com a Constituição. Porque não se trata de desmerecer a jurisdição, nem se trata de diminuir o papel da jurisdição quando invocado, porque volta a ter aqui o caráter livre de ir ou não ir à justiça. Se as partes têm a garantia de liberdade de ir ou não à justiça para a solução dos seus conflitos, se esses conflitos versam sobre direitos disponíveis, direitos dos quais a parte pode abrir mão sem obedecer a nenhuma outra força que não seja a própria vontade, portanto, dentro da ordem constitucional, quem pode dispor do direito pode dispor da forma de tutela que quer utilizar para a realização ou preservação desses direitos subjetivos individuais. Então, o problema é saber se o direito individual que está em crise é um direito subjetivo disponível ou não. Se é disponível, a segunda parte é saber se o titular tem condições de dispor em concreto, se tem capacidade para tanto. Se a parte maior está na livre disponibilidade dos seus direitos e o direito é disponível, ele pode perfeitamente escolher a maneira de tutelá-lo, desde que seja uma maneira legal, uma maneira amparada na ordem jurídica. E foi isso que levou o Supremo Tribunal Federal a reconhecer a constitucionalidade do juiz arbitral, sem que isso ofendesse a soberania do Poder Judiciário. Esse é o primeiro parágrafo. Mas os parágrafos seguintes, segundo e terceiro, do mesmo artigo do acesso à justiça, artigo terceiro do novo Código, prevê outras coisas. Prevê a forma, e ao contrário, prevê o dever do juiz, o dever dos advogados, o dever do Ministério Público, o dever das partes, de todos os agentes processuais, de estimular a autocomposição, num reconhecimento de que nem sempre o Poder Judiciário, com os seus instrumentos, com a sua função, é o melhor caminho, ou é o caminho mais justo, mais eficiente para compor conflitos. E aí, esses parágrafos, sem nenhum demérito para o acesso à justiça, para a soberania do Poder Judiciário, diz que é dever do próprio juiz estimular as partes a procurar a autocomposição. Porque aqui entram em discussão ou em ponderação valores sociais relevantíssimos, que é o próprio valor da paz social. Se a composição do processo, do litígio, dentro do processo, se faz em nome da paz social, para eliminar o conflito, a paz social é a meta maior do ordenamento jurídico e do processo que tutela a ordem jurídica. Ora, essa paz social, segundo a experiência histórica da humanidade, essa paz social é mais sólida, é mais satisfatória quando ela é produzida pelo consenso, pela própria negociação dos interessados. É aquilo que Capelletti chama de uma justiça coexistencial, uma justiça que não é de imposição, mas que é de criação pelos seus agentes, que são os próprios envolvidos no conflito. Nós vivemos
no país, no Brasil, no momento, infelizmente, a partir da Constituição de 88, que proclamou todos os direitos fundamentais do homem, que criou instrumentos de defesa dos direitos do homem, nós vivemos, no entanto, num clima de exacerbada litigiosidade que nenhum outro país conhece. Nós temos hoje, no momento, 106 milhões de processos em andamento no país. Quase 1 para 2 habitantes do país. Isso não é capaz de ser administrado. Uma litigiosidade nessas proporções não consegue, através dos mecanismos administrativos do Estado, soluções a tempo e hora, em prazo curto e com adequação ao anseio de justiça que a sociedade tem e que a Constituição promete. Então, por mais que se gaste com a justiça, e a nossa justiça é a mais cara do mundo, é um dado importante também para ser analisado, não é por falta de dinheiro, porque a nossa justiça, em volume final, é aquela que tem o orçamento maior do mundo. Agora, o que atrapalha e o que desestimula a solução, de acordo com a garantia de duração razoável do processo e de economia processual, para encurtar a demora e apressar, acelerar o atendimento da solução de mérito, o que justamente entre nós preocupa e atemoriza é esse crescendo, porque por mais que se modernize a justiça, por mais que se modernize as leis processuais, não se consegue diminuir nada no volume. Ao contrário, a cada ano, o volume existente é agregado e aumentado. Se não mudar, portanto, nossa cultura, da cultura de sentença, para a cultura da conciliação, a cultura da pacificação, não terá solução. A nossa justiça vai até um momento de implosão. E se hoje já a justiça estatal é pouco eficiente e é pouco satisfatória perante o julgamento da coletividade, com essa cultura que domina de tudo ser resolvido pela justiça, desde as menores questões, as maiores, as gigantescas, todas através de sentença, nós teremos sentença para ninguém, porque os processos em curto prazo passarão a exigir uma duração tão grande que toda solução judicial será tardonha, será tardia. E solução tardia, solução fora da oportunidade desejada pelas partes em conflito, já segundo a lição de Rui Barbosa, é a mais nítida, a mais clara injustiça, uma verdadeira denegação de justiça. A justiça que é prestada tardiamente, fora das condições de proteção efetiva aos direitos ameaçados. Portanto, joga-se nesses 2 parágrafos com a esperança de estimular que a mediação e a conciliação sejam um caminho profícuo, um caminho efetivo para melhor encontrar a composição humana, consensual para os conflitos. Então, o Código não só coloca isso dentro das normas fundamentais, a preocupação com o estímulo da autocomposição, como vai, na parte especial, vai criar organismos de conciliação e mediação, vai criar profissionais, agentes específicos preparados para fazer essa tentativa de conciliação. Não é isso que nós conhecemos hoje, que um coitado juiz tem que, numa audiência, tentar conciliar partes antagônicas, perante as quais ele tem que ser imparcial na solução final. Então, esse clima atual de conciliação é um clima falso, que não produz nada, a não ser uma aparência de conciliação, que na maioria das vezes se resume a uma ata lavrada por antecipação dentro do cartório. E numa pergunta
até risível de que se querem fazer acordo. Não querem, não há acordo, reside em ata e passa para a instituição. Isso não é nada do que se entende por conciliação, por mediação e por autocomposição do conflito, onde essas práticas são realmente levadas a cabo. Então, para que isso seja possível, é preciso existir mecanismos que sejam adequados a procurar a solução consensual. E é isso que o Código faz. Ele está dizendo que é fundamental procurar a solução consensual. E lá, quando vai tratar dos auxiliares da justiça, coloca lá mediadores e conciliadores. E vai indicar quem são esses agentes, como formá-los, como credenciá-los, como usá-los. E na abertura do processo, não mais lá no final, vem a audiência de tentativa de conciliação. Audiência em que o juiz nem sequer deve estar presente, porque é uma audiência em sigilo, que envolve só as partes, seus advogados e o técnico. O técnico em conciliação ou mediação. Esse técnico não vai impor nada, vai discutir com a maior franqueza e com a maior boa vontade para estudar com as partes os pontos conflituosos, as soluções que cada uma parte imagina que possa ter e vai orientar para a composição, usando técnicas que não tem nada de jurídico, são técnicas psicológicas, técnicas de aconselhamento, técnicas de prudência, que não podem nunca ser usadas pelo juiz, sob pena de comprometer a sua natural função de neutro e imparcial na solução do conflito. Ali, no entanto, aquele que aconselha não é aquele que vai solucionar. Ele não tem poder nenhum para impor solução. Ele só tem poder para aconselhar, para orientar, para fornecer apoio. Então, quem é que faz a solução na mediação ou na conciliação? É obra das próprias partes. Se as partes não chegarem à convicção de que elas têm uma saída, que elas aceitam como sendo a saída melhor para o conflito, não haverá conciliação, não haverá imposição nenhuma. Encerra-se, certifica aquilo, sem divulgar nada do que aconteceu ali dentro, e só simplesmente registrando que não houve o acordo, infelizmente. E aí o processo passa para a apreciação do juiz, e o juiz atuará sem tomar conhecimento sequer das propostas que foram discutidas, porque isso poderia induzir a ter como renúncia de direito ou como falta de direito o esforço feito por uma das partes, por exemplo, de abrir mão de alguma coisa para tentar o acordo. Nada disso transparece, a não ser no relacionamento entre partes e o próprio árbitro, o conciliador. Então, nós temos não só o código, mas temos uma lei que foi editada em meados do ano passado, que regula a mediação como uma atividade específica, reconhecida pelo Estado, e que deve existir e atuar, não só dentro dos processos, mas que deve existir como uma porta aberta administrativa, fora da justiça, antes da justiça, para que possa contribuir para uma solução mais rápida para os conflitos, sem o autoritarismo próprio de um mecanismo rígido como é o processo judicial. E isso não é novidade no mundo, é novidade aqui, porque em grande parte do mundo, por exemplo, em todo o Oriente, na Ásia inteira, o processo judicial é secundário. O principal são as vias, os meios conciliatórios. No Japão, na China, na Tailândia, e daí fora na própria Índia. Quer dizer, o principal não é a justiça. O principal é
a autocomposição. Só depois do esforço conciliatório de se frustrar é que se pensa em ir à justiça. A tal ponto que, no Japão, e eu ouvi isso de um professor japonês num congresso internacional, no Japão, aquele que vai diretamente à justiça é visto como um mau cidadão e recebe punição. É um litigante de má fé, porque ele podia ter obtido solução pacificadora, mais consentânea com os interesses sociais, se evitasse a justiça e tivesse primeiro recorrido aos meios conciliatórios a seu alcance. Nos Estados Unidos, a legislação é variada, cada estado tem o seu próprio código, ou suas próprias leis, mas, na maioria dos estados norte-americanos, a conciliação prévia é obrigatória. Aqui na América Latina, do Sul, nós temos na Argentina também a conciliação como um requisito, um pressuposto processual para se entrar na justiça. Na Europa, através da Comunidade Europeia, daqueles tratados internacionais que baixam, através do parlamento, tudo supranacional, baixam diretrizes para serem seguidas pelas legislações estatais dos Estados-membros, já existe diretriz nesse sentido, de criar a obrigatoriedade da tentativa de acordo antes de entrar na justiça. E códigos novos, como o Código de Portugal, agora já tem essa previsão da tentativa de conciliação por vias extrajudiciais, como um requisito a ser cumprido antes de chegar aos tribunais estatais. Está controlando meu tempo aí. Senão eles vão falando demais aqui. Artigo 4º. Norma fundamental. Duração razoável do processo e celeridade da sua tramitação. É algo que está também em todos os tratados dos direitos do homem. O cidadão tem direito de acesso e direito a obter solução dentro de um processo de duração razoável e de um processo organizado de modo a desenvolver celeremente, rapidamente, para atingir a solução de mérito. Isto é o que representa a garantia de tempestividade da prestação jurisdicional. Não adianta uma sentença bonita, um tratado, uma sentença de 100 páginas, que ensina tudo o que é direito real, direito pessoal, e que reconhece, no caso concreto, com quem está efetivamente a razão, se essa sentença demora 10 anos para transitar em julgado. Não há direito que resista uma espera dessa. Então, essa sentença, depois de 10 anos, vai ser uma inutilidade, porque a parte sofreu o que não deveria ter sofrido, que foi a injustiça de ter um direito que reconhece, que é reconhecível, e que só foi reconhecido depois dele ter sido esmagado por uma justiça da espera intolerável de 10 anos ou mais para ter a tutela jurisdicional realmente a seu dispor. Então, a duração é algo que pode neutralizar a chamada contemporaneidade. Quem tem uma injustiça, ele quer ter a sanação dessa injustiça logo, dentro do prazo que ele está sofrendo. Não é depois que ele se transformou num mártir, num decepcionado, num sujeito que já não interessa mais nem pelo próprio direito, que ele vai ter uma resposta. É preciso que o processo seja pronto e que, não podendo dar o trânsito em julgado rapidamente, que pelo menos dê as tutelas de urgência imediata, através de liminares, através de medidas que elimine a sensação de injustiça por aquele que está sofrendo gravemente na pele essa ameaça. Artigo
artigo 5º, a boa-fé. A boa-fé é imposta pelo artigo 5º como forma de conduta a toda e qualquer pessoa que atue dentro da relação processual. Não só para as partes. A boa-fé tem que ser observada pelo advogado, tem que ser observada pelo promotor, tem que ser observada pelo perito, pelas testemunhas, pelo escrivão, enfim, todos aqueles que têm uma atuação concreta dentro do processo só podem atuar de acordo com a boa-fé. Que boa-fé é essa? Essa aqui não é aquela boa-fé da pessoa que ignora o erro cometido, não. Essa aqui é a boa-fé positiva. É a boa-fé da conduta leal e justa do homem direito, do homem probo. Quer dizer, todos os agentes do processo têm que agir com honestidade, com lealdade. E é isto o que diz o artigo 5º, transformando a boa-fé num princípio ético geral do processo. Essa boa-fé objetiva surgiu na Alemanha no direito privado, surgiu no direito contratual, que era uma das formas de abrandar o normativismo que veio do Código Francês de Napoleão, que exacerbava a autonomia da vontade ao extremo e que transformava o direito na letra da lei e, por consequência, na letra do contrato, que era a lei individualizada para os contratantes. O Código Alemão, um século depois do Código de Napoleão, ainda numa época liberal, entendeu que nada justificava tamanha liberalidade de não se avaliar nada do ético dentro da relação jurídica, nada do ético na relação de aplicação da lei. E colocou essa cláusula lá. Na formação, na interpretação, na execução do contrato, se observará a boa-fé. De início, houve uma certa dificuldade, mas logo depois entenderam o que era essa boa-fé. Logo depois, na experiência da Primeira Guerra Mundial, que houve uma derrocada, justamente da Alemanha, com a maior inflação que o mundo já conheceu, depois da nossa, né? Porque nós conseguimos concorrer com a Alemanha até na inflação. Os jovens não conheceram o que era uma inflação, que se media por dia, até por minuto. Eu vivi. Era bancário, estava no Banco do Brasil nessa época. E nós tínhamos o overnight, que ele tinha que, para defender o depósito, a aplicação, se pagava o juro da noite para o dia. E esse juro da noite para o dia chegou a 3% ao dia. Isso multiplicado, em cascata, chegou a 5, 10 mil por cento ao ano. Nós estamos, quando hoje estamos com a inflação de 5%, 6% ao ano, então já meio apavorado. E tem razão de ser apavorado, porque a inflação, depois que deslancha, ninguém segura. E foi assim que começou no passado. E veio dar no que deu. Pois bem, para resolver o problema da inflação, o código de BGB, que é o código alemão, não tinha nenhuma regra, porque ele foi editado no momento de paz econômica, em 1900, na Belle Époque. E, portanto, não tinha norma nenhuma que pudesse imaginar a existência de uma inflação de 10 mil por cento, 5 mil por cento ao ano. Na Alemanha, a inflação chegou a um ritmo tão grande que eles não mudavam a moeda e usavam o marco e ia insistindo. Então, o que tinha que fazer? Tinha que fazer carros. Você ia na carrinho como esse carro de pedreiro para fazer compra de feira. Levava mais dinheiro na feira do que trazia em alimentos. Então, os aplicadores do código alemão simplesmente lembraram de uma aplicação adequada para a boa-fé. E, então, não poderia estar de boa-fé, não seria uma conduta honesta, exigir que o contrato fosse cumprido exatamente nos termos do ajuste.
Porque entre o ajuste e o cumprimento aconteceu uma guerra. Aconteceu uma guerra e o padrão monetário perdeu totalmente a capacidade de exprimir a essência do valor em jogo, na origem, na formação da equação contratual. E aí, então, os tribunais passaram a corrigir todos os contratos em nome da boa-fé, da honestidade entre os credores. E é essa boa-fé que o Código, que aqui no Brasil já era aplicado de uma certa forma, antes do Código de 2015, aos processos. Mas adquiriu maior densidade com o Código do Consumidor e com o Código Civil de 2002, que ambos previram a boa-fé objetiva como já norma positiva do direito nacional. Então, entendendo o que é a boa-fé, essa positiva, teria imediatamente que passar essa boa-fé para o direito público, porque ele é um princípio que não é segregável num ou no outro segmento. A conduta ética, a conduta do homem de bem, a conduta honesta, ela tem que estar presente em todo o segmento do direito. E essa é a retomada do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito não se limita a ter regras, a ter leis. Ele tem que ter, como diz o preâmbulo da nossa Constituição, o caput do artigo 5º e o teor do artigo 4º das metas do Estado Democrático de Direito, tem que ter compromisso com valores fundamentais. E esses valores aparecem já no preâmbulo, como sendo justiça, segurança, dignidade da pessoa humana, liberdade, igualdade, e isso tudo vai ser... E no artigo 4º, procura a busca de um Estado, da implantação de um Estado em que a solidariedade seja solidariedade social e seja uma característica do programa da própria Constituição, da implantação de um Estado justo e solidário. Pois bem, então nós já temos muitos acordos, independentemente do novo Código, aplicando, antes mesmo do novo Código, aplicando a boa-fé objetiva aos municípios, à União, à Previdência Social e tudo, e agora transformado em norma fundamental pelo novo Código. Eu estou vendo que não vou ter tempo para... Vou procurar resumir isso aqui para que vocês não fiquem privados de conhecer algo muito importante que está no artigo 6º, princípio da cooperação, no artigo 6º, infine, que é o princípio do processo justo e efetivo, que está, finalmente, nos artigos 7º, 9º e 10º, que é o verdadeiro contraditório. Então, nesse conjunto de artigos, eu vou resumir a nova feição do processo justo, organizado, programado pelo novo CPC. Nós temos, no artigo 6º, a previsão de que todos os sujeitos, as partes do processo, cooperarão entre si e com o juiz para que o processo seja resolvido pelo mérito e resolvido de forma justa e adequada. Esse é o princípio que eleva a categoria de participação das partes, que deixam de serem simplesmente autor e réu em diálogo, ouvindo o outro, e passam a ser agentes ativos do processo, porque, influindo e colaborando, as partes, através dos advogados, vão ter uma participação efetiva na definição do conteúdo da sentença. E o juiz, ao sentenciar, não pode ignorar esse contraditório efetivo
e não pode deixar de usar, na elaboração da sentença, os argumentos, os adminículos, as provas, as alegações que as partes levaram para o processo. É claro que o juiz não é um escravo que vai julgar só porque o autor falou isso, mas ele não pode deixar de levar em conta a colaboração. Se ele não vai julgar exatamente como a parte pediu, ele tem, nesse processo democrático cooperativo, ele tem o dever de, nos fundamentos da sentença, explicitar adequadamente porque não adotou aquela prova, porque não adotou aquele argumento da parte e porque ele preferiu um outro argumento. Mas nada, diz os artigos seguintes, nada será solucionado sem que tenha sido discutido. Nenhuma questão será resolvida pelo juiz sem que antes tenha sido discutida com as partes. Nem mesmo aquelas que o juiz pode examinar de ofício. Para manter o caráter democrático e de influência efetiva, de participação real das partes no provimento. E não é só isso. O juiz, mesmo depois o outro artigo, que é o 9, o 10, que vai completar. Mesmo solucionando as questões discutidas, o juiz não pode trazer como raciocínio e fundamento um fundamento que não foi discutido. Vejam o caráter democrático. As partes são donas do processo e o juiz não é dono do processo. As partes é que definem o objeto, as partes é que definem os argumentos com que sustentam suas posições e o juiz, com neutralidade, tem que acolher tudo isso, joerar e resolver de acordo com o que foi discutido, de acordo com o que foi arguído, que foi proposto para a solução do processo. E se o juiz tem um fundamento diferente, que não foi lembrado, que não entrou na discussão, o que ele tem que fazer no Código Democrático? Ele tem que abrir vista das partes para completar a discussão. Discutam também isso aqui, porque essa matéria é de ordem pública e eu terei que enfrentá-la. Então, para completar o contraditório, vocês têm que discutir aqui, senão eu não terei condição de julgar adequadamente o processo. E aí, se as partes não quiserem discutir, o juiz pode aplicar a lei de ordem pública, independentemente Mas por quê? Porque as partes têm a liberdade de abster-se do exercício de seus direitos. Mas o que não pode é deixar de dar a oportunidade para que as partes discutam aquilo que vai ser utilizado na fundamentação da sentença. E, finalmente, a garantia de que isso vai ser observado vem no outro artigo, que diz que a sentença é pública e deve ser adequadamente fundamentada sob pena de nulidade. Então, amarra todo esse contraditório, todo esse sistema de cooperação com uma regra de resposta adequada, efetiva, que é uma sentença adequadamente fundamentada. E o Código, então, vai lá na parte especial dizer o que é uma sentença fundamentada e o que não é uma sentença fundamentada, para que se acabe, para que se extirpe praxes viciosas, inclusive dos tribunais superiores, de simplesmente parafrasear artigos, simplesmente invocar súmulas e não argumentar como isto se aplica ou não aplica ao caso concreto. Então, tem que cair e vai cair com o Código aquele argumento do Supremo Tribunal Federal que dizia reiteradamente que o juiz não tem a obrigação de responder a todas as alegações e observações da parte, que a obrigação do juiz é fundamentar a sua conclusão. Mentira, isso é uma alegação da Constituição. A sentença só é adequadamente fundamentada quando ela responde a todos os argumentos, a todos os questionamentos, a todos os fundamentos propostos à discussão pelas próprias partes. E é isso, então, que nós teremos num processo justo, adequado e efetivo, quando é realmente aplicado
o atual Código de Processo Civil. Eu agradeço muito a atenção de vocês e peço desculpas se demorei ou se me estendi um pouco demais na abordagem do tema. Agradecer as palavras do professor Humberto Adorno Júnior e dizer a ele que se nós tivéssemos ainda mais 3 noites de evento, acho que ficaríamos pacientemente aprendendo com o senhor, professor. Muito obrigado. Passo a palavra para o nosso colega, o professor Alexandre Bahia, para suas considerações. Boa noite a todas e a todos. Eu não vou me exceder, até porque eu quero ouvir um pouco mais o professor Humberto. Dizer que é muita alegria recebê-lo novamente aqui no departamento. Professor, que foi meu professor, foi professor de vários de nós aqui. Eu estava falando, inclusive, com meus alunos que o meu e-mail até hoje é Alex Processo por causa da minha época que eu fui aluno do senhor lá em Teoria Geral do Processo. Infelizmente não deu tempo para o senhor falar, mas já que me deram a palavra, eu vou forçar um tiquinho para o senhor falar sobre a ideia do artigo 12, que acabou sofrendo uma atenuação aí para a Lei 13.256 sobre a cronologia. O que o senhor acha dessa mudança, né? Que foi uma luta tão grande para impor a cronologia, ela acabou sendo mudada meio que na surdina. Isso foi uma pressão da magistratura, de um lado, e de certas correntes advocatícias que jogam a vantagem de ter influência sobre a ordem de julgamento dos processos, argumentando muitas vezes com a simplicidade das suas causas e com a complexidade da causa dos outros. O artigo 12 diz que é obrigatório a solução, o sentenciamento é obrigatório na ordem de conclusão do processo. Conclusão é aquele ato final em que o escrivão remete o processo para o juiz decidir. Então, o processo que chega no gabinete do juiz deve cumprir essa ordem de chegada. Por quê? Porque a democracia é baseada no princípio da igualdade, na repulsa a todo tipo de privilégio. E se o juiz pudesse escolher, dentre todos aqueles processos que vão chegando, o que ele quer colocar na frente, ele estaria quebrando justamente a igualdade de tratamento. Se o sujeito chegou na frente, ele chegou na frente porque era a vez dele de ser julgado. Se ele é passado para trás, está se criando um privilégio para alguém que não chegou na frente. É uma rotina elementar, observada por qualquer cidadão que vai a um banco, que vai a um teatro, que vai a um campo de futebol, ele tem uma fila para entrar. E se alguém passar na frente daquilo, aquilo pode causar uma revolta enorme, porque repugna ao direito individual ser protraído sem razão de direito dessa ordem. Pois bem, o Código, atento à realidade, no artigo 12, ele já criou várias exceções que atendem a situações particulares, por tipos de ações de urgência, de emergência e tal, que podem ser invertida a ordem e ser julgada na frente. Isso é natural. Então, numa fila de hospital, chega uma vítima de um acidente, ela morre, não vai respeitar a fila. É humano e necessário que ele seja atendido na frente. Assim também acontece dentro dos processos. Há processos que têm, pelo tipo do litígio, uma urgência maior do que o outro. E portanto, não figuraria nessa ordem. Mas houve uma pressão muito grande sobre o legislador, antes da entrada em vigor, e entre algumas modificações feitas a benefício da justiça, de certos tribunais, também se fez uma a benefício desses interessados em derrubar o tratamento igualitário na conclusão dos processos. E se colocou, então, subrepeticiamente, uma palavra preferencialmente. O juiz
observará a ordem de conclusão preferencialmente. Mas não mudou nada dos parágrafos, das condições, por exemplo, que é obrigatória, em regra, a publicidade da ordem dos processos para julgamento. Que isso está dentro dos dispositivos, dentro dos parágrafos do artigo 12. Quando é que se pode, normalmente, fugir da ordem? Então, tem um sistema que não foi quebrado. Abriu-se uma pequena brecha que é enorme se for mal interpretada. Mas, se o sistema é respeitar a igualdade, respeitar a ordem, para sair dela, eventualmente, é preciso haver motivo. E, portanto, esse preferencialmente haverá de ser justificado. No caso concreto, porque se permitiu ou se fez aquela quebra da ordem. Dessa maneira, com essa interpretação, eu acredito que o princípio da ordem de conclusão permanece em vigor. E os juízes e tribunais darão prevalência ao sistema, à interpretação sistemática, e principalmente darão prevalência ao espírito e à força da norma, que é justamente, como todas as demais, dos 12 artigos de normas fundamentais, que é de assegurar algum princípio, algum valor constitucional nesses 12 artigos. Se nós não neutralizarmos totalmente o artigo 12, nós estaríamos neutralizando a repulsa constitucional ao privilégio. Estaríamos minimizando e diminuindo o princípio da garantia de igualdade de todos perante a lei. Essa é a interpretação que eu dou preferencialmente. Obrigado, professor Humberto Teodoro Júnior. Eu gostaria de ir invertendo aí a ordem. Esse é o primeiro evento de uma agenda que se pretende ser periódica, que se pretende ser anual desse seminário. Então, pelo fato de ser o primeiro evento, um ato falho, não posso deixar de registrar o nosso agradecimento especial ao apoio institucional que tivemos na Universidade Federal de Ouro Preto, na pessoa da professora Yara, que realmente nos ajudou muito, o professor Bruno. Agradecer também a presença da doutora Elaine, como uma das representantes da comunidade jurídica de Ouro Preto, que está conosco essa noite e que já vem fazendo um diálogo conosco já há muito tempo nos nossos processos no NAJOP. Agradecer os meus colegas do Observatório de Processo, aqui cumprimento a pessoa da Flávia, e um abraço muito especial, muito carinhoso, na pessoa do Caio, um parceiro que representa o Centro Acadêmico Pedro Paulo, e que sem essa parceria, essa realização conjunta, esse evento não teria se realizado. Então, Caio, te cumprimento na sua pessoa e abraço, por meio de você, todos os meninos do Centro Acadêmico. Por favor, eu gostaria de pedir a todos vocês uma salva de palmas a esses meninos. E assim eu passo a palavra ao mestre de cerimônias, por gentileza. Senhoras e senhores, agradecemos aos componentes da mesa pelas palavras. Neste momento, convidamos a todos para o lançamento da terceira edição do livro Novo CPC, Fundamentos e Sistematização, escrito em coautoria pelos professores Humberto Teodoro Júnior, Dierle Nunes, Alexandre Melo Franco Bahia e Flávio Pedron. O livro poderá ser adquirido no hall de entrada do Centro de Convenções, local em que os participantes poderão colher os autógrafos dos autores Humberto Teodoro Júnior e Alexandre Bahia. Retornaremos às 21h15.